Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo da Matemática. Vamos para mais uma aula de matemática do pré-ENEM. Essa aqui é a aula chamada aula número 2. Galera, na primeira aula, aula número 1, nós começamos a trabalhar com o estudo dos conjuntos, né? Mas fizemos aqui uma busca dentro dos estudos conjuntos, certo? A parte mais essencial, certo? E a parte mais essencial é a parte que aborda a teoria dos conjuntos, o diagrama de Venn. Beleza? Então, fizemos aí essa abordagem. Na aula de hoje também, nós temos aqui um tópico que é muito importantíssimo, viu, pessoal? Que é o estudo da razão e proporção. Se tem uma questão certa na sua prova do Enem, você vai lá se preparar, você vai visualizar e vai enfrentar, pode ter por certeza. É uma questãozinha que envolve razão e proporção. Beleza, pessoal? Então, essas questões aí envolvem razão, proporção, notação científica, regra de três, grandezas proporcionais, isso aí tudo faz parte do repertório da matemática básica, né, que a gente vai abordar, e a gente vai mostrar isso aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui o estudo da razão. Vamos definir uma razão, né? O que é uma razão? Razão, falei em razão, estou falando aqui de divisão, certo? Razão é justamente isso, pessoal. A razão entre A e B é a divisão de A por B. Em razão, estou falando de divisão. Então, está aqui, ó, a divisão, ó, A dividido por B. O A é o numerador da fração e o B é o denominador da fração. O carinho de baixo é chamado denominador. Claro, pessoal, toda fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Não pode ter denominador zero, ok? Muito bem. Exemplo número 1. Qual é a razão entre 3 e 5? Estou falando de razão, estou falando o quê, pessoal? Divisão. Então, você vai fazer a divisão de 3 e 5. 3 por 5 vai dar exatamente 0,6. Beleza? É nessa ordem. 3 é o de cima, 5 de baixo. Ok? Professor, quer dizer que no vestibular vai cobrar 5? É claro que não. Aqui é uma noção básica que a gente vai tomar para nós partirmos de antemão, né, aprimorar o nosso estudo de razão. Depois a gente vai aprofundar nossas ideias. Okay? Mas, a princípio, nós vamos trabalhar o quê, pessoal? Com essa ideia de razão, essa noção básica que a gente precisa ter para trabalhar com os exercícios. Beleza? Lá, exemplo 2. Numa escola, há 280 alunos. Então, nós temos aqui o total de 280 alunos, dos quais 180 são homens. Se 180 são homens, para 280, então aqui nós vamos ter o quê? Logicamente, vai ter 100 mulheres, certo? Ele quer saber a razão. Qual é a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Saber o número de homens sobre o número de mulheres. O número de homens, pessoal, claramente, pode observar aqui, ó. Nós temos aqui 180 homens, certo? Sobre o número de mulheres, nós temos o que aqui, pessoal? 100 mulheres. Quando você dividir 180 por 100, aqui vai dar exatamente 1,8. Ok, pessoal? Então, está aí a noção básica de razão. Falou em razão, estou falando de divisão. Ok? Temos aqui uma propriedade chamada propriedade fundamental de proporção, pessoal. Primeira propriedade. Primeira propriedade fundamental de proporção é o seguinte. Você tem aqui, pessoal, a fração A sobre B, certo? E você tem aqui a fração C sobre D. Quando eu tenho uma igualdade entre duas frações, certo? Quando eu tenho uma igualdade entre duas frações, o que você faz aqui, pessoal? Você tem uma igualdade entre duas frações. Você vai multiplicar 1.000 pelos extremos. Repare, eu tenho uma fração, eu tenho uma razão, eu tenho uma outra razão. Essas duas razões são iguais. Quando duas razões são iguais, duas ou mais razões são iguais, isso aqui vai formar o quê, pessoal? Vai formar uma proporção. Ó. Lembrando, pessoal, que proporção, isso aqui é uma proporção. Ó. Lembrando, ó, proporção. Para aqueles que tiverem dúvida, qual a definição de proporção, professor? Proporção, pessoal, aqui, ó, é a igualdade
entre duas ou mais razões, beleza? Eu peguei uma razão, A sobre B. E peguei outra razão, C sobre D. Quando você pega essas razões e você se iguala, então vai formar uma proporção. A proporção é uma igualdade entre razões, beleza, pessoal? E a propriedade de proporção fundamental é essa daqui, ó, aquela famosa multiplicação meio para os extremos, a multiplicação cruzada. Ó. Fica A vezes D, vou colocar aqui de azul, A vezes D é igual a B vezes C. Então, essa é a propriedade fundamental aqui de proporção, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Qual é o valor de x para que essas duas razões aqui formam uma proporção? Ora, para formar uma proporção, essas duas razões têm que serem iguais. Então, vamos lá. Ó. A fração 3/5 tem que ser igual à fração 3 sobre 9. Aí faz a multiplicação, ó, meio para os extremos. Aplica a propriedade fundamental de proporção, né? Vocês estão acostumados a ouvir muitos professores sempre falar para vocês multiplicação meio para os extremos ou multiplicação cruzada. Essa aí é a chamada propriedade fundamental de proporção, galera. Então, vamos lá. Aqui é x, viu? Então, fica x vezes 3. Só corrigindo aqui, ó. Ficou meio borrado, né? Vou colocar aqui novamente. Permita-me corrigir, ó. 9 sobre x. Pronto, peguei essas duas razões e igualei. Então, fica o quê? Ó? Fica 3x. 3 vezes x dá 3x. 5 vezes 9 dá 45. Portanto, x é igual a 45 sobre 3. Ó. 3 está multiplicando, desce para cá dividindo. Conclusão que x é igual a 15. Beleza, pessoal? Então, o valor de x ele vale 15. Para que essas duas razões elas sejam equivalentes, ou seja, sejam iguais. Tranquilo? Outra propriedade, pessoal, chamada também propriedade fundamental de proporção, na verdade são várias, mas tem uma que se aplica para qualquer tipo de proporção. É essa daqui. Ó. Você tem a fração A sobre B, certo? Você vai igualar a fração B sobre C. Quando você iguala essas duas razões, isso aqui forma uma proporção. E uma proporção tem uma outra propriedade que pode solucionar alguns exercícios, certo? Principalmente aqueles exercícios que envolvem divisão de partes diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Ó, propriedade, atenção. A sobre B é igual a B sobre C. Eu tenho uma igualdade de duas razões, ou seja, de uma proporção. Em uma proporção, a propriedade ela vale. Se você fizer isso aqui, ó, você vai conseguir manter a igualdade se você somar os carinhos de cima, A mais B, e você somar os carinhos aqui de baixo. Certo? Se somar aqui os carinhos de baixo. Vamos colocar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui as informações, vou colocar bem aqui, pessoal. Só retornando aqui, ó. Permita-me colocar em outro formato aqui, colocar aqui outra tinta, colocar aqui azul. Vamos lá. A sobre B é igual a C sobre D. Pronto. Ficou bem melhor agora. A sobre B é igual a C sobre D. Você vai somar os carinhos aqui de cima e você vai somar os carinhos aqui de baixo. Ok? Tranquilo. Então, se você somar os carinhos de cima e somar os carinhos aqui de baixo, a igualdade vai se preservar. A igualdade vai se manter. Então, é uma propriedade de proporção. Certo? Isso é válido, professor? É válido. Muito válido, não é? Ó. Então, se você tem, por exemplo, aqui, ó, se você tem aqui 2 sobre A é igual a 3 sobre B, igual a 4 sobre C, eu posso muito bem aplicar a propriedade de proporção. Ó. A propriedade é o seguinte, você soma os caras de cima, 2 mais 3 mais 4, e soma os carinhos de baixo, A mais B mais C. Entenderam aí a propriedade? Então, é válido, certo? Então, por exemplo, exemplo número 2. Se você tiver, por exemplo, aqui, ó, x sobre 7 é igual a y sobre 8. Aplicando a propriedade de proporção, você pode somar os de cima, x mais y,
e somar os de baixo. 7 mais 8. Não tem nenhum problema. A igualdade vai se manter. Beleza? É uma propriedade aí fundamental de proporção. Tranquilo, pessoal? Pois muito bem. Você vai usar isso aqui principalmente quando for trabalhar com divisões em partes diretamente ou inversamente proporcionais. Ok? Vamos lá. Estudo das grandezas, pessoal. Vamos lá. As grandezas, elas podem ser divididas de duas formas. As grandezas elas podem ser diretamente proporcionais e elas podem ser inversamente proporcionais. Quando aqui duas grandezas, pessoal, são diretamente proporcionais. A definição é clara. Quando uma aumenta, a outra também aumenta, pessoal. Certo? Se uma grandeza aumentar, a outra também vai aumentar. Beleza? Tranquilo, né? Por exemplo, se você tem, você pega bem um retângulo aqui, ó, certo? Você tem um retângulo. Um retângulo aqui, ó, aqui o comprimento aqui é 3, a largura é 2. Se você, por exemplo, aqui, ó, colocar aqui o comprimento 5, comprimento 5, comprimento 5. Aí você vai ter um outro retângulo. Você tem um outro retângulo, certo? Só que agora, dessa vez, você vai aumentar a largura, ó. O comprimento continua sendo 5, só que a largura aumentou para 3. Então, se você tem dois retângulos aqui, quando você aumenta a largura do retângulo, automaticamente você vai aumentar a área do retângulo. Então, pessoal, a largura e a área do retângulo são exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque quando uma aumenta, isso vai implicar que a outra também vai aumentar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. O que é grandeza, pessoal? É tudo aquilo que pode ser medido, certo? Tudo aquilo que pode ser medido. Beleza? Então, a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Certo, pessoal? Então, você aumentou a largura do retângulo, automaticamente você vai aumentar a área do retângulo, você mantendo o mesmo comprimento, ok? São exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Beleza? Agora, as grandezas inversamente proporcionais, certo? Nós temos aqui vários exemplos clássicos. Veja comigo aqui, ó. Qual a definição? Grandezas, elas são diretamente e inversamente proporcionais, certo? É bem fácil você fazer essa diferenciação. As grandezas elas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, isso vai implicar que a outra diminui. Deixa eu colocar aqui um exemplo aqui clássico, né? Ó. Velocidade e tempo, né? Ó. Velocidade e tempo. Quando você aumenta a velocidade, automaticamente você diminui o tempo. Isso é lógico, né? Digamos que daqui para de Picos para Dom Pedro Lopes, certo? Você vai seguir um determinado trajeto. Logicamente, pessoal, se você aumentar a velocidade, né, do seu automóvel, certo? Logicamente, você vai diminuir o tempo de percurso, né? O tempo que vai levar de Picos para Dom Pedro Lopes. Beleza? Então, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo, né? Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui, ok? As grandezas, pessoal, inversamente, diretamente, a gente também pode fazer uma representação entre elas através de gráficos. Olha os gráficos aí. Quando duas grandezas elas são diretamente proporcionais, vamos colocar as grandezas aqui, pessoal, nos eixos aqui do plano cartesiano. Digamos que o eixo X é uma grandeza, o eixo Y é outra grandeza. Quando você relacionar essas duas grandezas e elas forem diretamente proporcionais, então o gráfico vai ser uma reta que passa pela origem aqui, ó, do plano cartesiano. Beleza, pessoal? Duas grandezas são diretamente proporcionais. Qual a representação do gráfico? Uma reta. As grandezas inversamente proporcionais, uma que eu posso representar por x, a outra eu posso representar por y. Quando você relacionar isso no plano cartesiano, através de um gráfico, certo? Logicamente, o gráfico vai ser o quê, pessoal? Vai ser o formato de uma curva. Mas repara que não é uma curva qualquer não, viu? É uma curva que não vai tocar nem o eixo Y,
e nem vai tocar o eixo X. Então, essa é a ilustração do gráfico que faz a representação entre duas grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Quando você vai relacionar esse X com Y. Tranquilo? Muito bem. Também dentro do estudo das grandezas, nós temos a regra de 3 simples, viu, pessoal? Regra de 3, ó. Regra de 3, mas eu me refiro à regra de 3 simples. Na regra de 3 simples, você tem lá as informações. Quando as grandezas, né, que você for montar as informações, elas forem diretamente proporcionais, certo? Por exemplo, aqui, ó, você tem uma grandeza aqui, ó, você tem a grandeza G1, grandeza G2. Primeira coluna, grandeza 1. Segunda coluna, grandeza 2. Se na coluna 1, da grandeza 1, a setinha está para cima, certo? Se essa grandeza aí, ela aumenta, e se implicar que a grandeza 2 também vai aumentar, então significa que elas são grandezas diretamente proporcionais. E se são grandezas diretamente proporcionais, na regra de 3 você faz aquela famosa multiplicação cruzada. Multiplique cruzado. Beleza? Agora, quando você trabalha com uma regra de 3, certo? Você trabalha com uma regra de 3, em que as setinhas aqui, pessoal, estão nos sentidos opostos, ou seja, uma grandeza aumenta e se vê que a outra diminui, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que você faz numa regra de 3? Você multiplica paralelo. Beleza, pessoal? Multiplica paralelo. Diretamente proporcional, multiplica cruzado. Inversamente proporcional, multiplica paralelo. Tranquilo? Vou passar para vocês a aplicação de exercício, mediante a regra de 3 aí. Ok? Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, exemplo número 1 aqui, ó. Sejam x e y duas grandezas. Sabe-se, x mais y é igual a 14. X e y são grandezas diretamente proporcionais a 2 e 5. Determine x e y. Vamos lá. Galera, quando eu falo que x e y são grandezas diretamente proporcionais a 2 e 5, certo? Você vai montar uma proporção direta. E essa proporção direta vai se dar da seguinte forma, que x está para 2, ó, x está para 2, assim como y está para 5, ok? Então, é isso que eu estou dizendo, ó. X e y são grandezas diretamente proporcionais a 2 e 5. O que significa dizer? Significa dizer que x está para 2, assim como y está para 5. Isso aqui é igual a quanto? Ó? Aplica a propriedade fundamental de proporção. Ó. Aí a propriedade. Você pode somar os de cima, você pode somar os de baixo. Então, vamos lá. Somando aqui os de cima, ó, x mais y, e somando aqui os de baixo, 2 mais 5. Como é que fica? X mais y vale quanto, pessoal? A questão já deu, ó. X mais y vale 14. 14 sobre 2 mais 5 vai dar 7. Isso aqui é igual a 2. Esse 2 aqui é a famosa constante. Isso aqui é a famosa constante. Vou destacar para vocês aqui, ó. É a minha constante de proporcionalidade. Essa constante, pessoal, de proporcionalidade, ela não altera, ela não se altera. Ela continua sendo fixa. Por isso que é chamada constante. Ela não varia. O resultado é o mesmo. Por exemplo, se você dividir x por 2, ó, se você dividir x por 2, o resultado vale quanto? Vale esse 2 aqui, ó. Ok? Se você dividir y por 5, o resultado continua valendo esse mesmo 2 aqui, ó. O resultado é o mesmo. Então, eles são proporcionais, certo? São proporcionais, ou seja, é uma igualdade entre razões. A igualdade entre razões forma uma proporção direta, ok? Ora, x sobre 2 é igual a 2, esse 2 aqui está dividindo, vai para lá multiplicando, porque x é igual a 2 vezes 2, vai dar 4. Da mesma forma, y sobre 5 é igual a 2. O 5 está dividindo, e vai para lá multiplicando, ó, 5 vezes 2 vai ser igual a 10. Então, está aí os valores de x e de y, né? Fazendo as divisões aqui, né? Diretamente proporcionais. Beleza? Tranquilo, pessoal. Vamos para a próxima. A próxima é o seguinte, ó.
Eu vou fazer uma divisão agora entre duas grandezas. Ó. Aqui as grandezas x e y, duas grandezas. A soma dessas grandezas agora é 14. Só que a questão fala que as grandezas x e y são grandezas inversamente. Ó. Repare que no exemplo anterior, a nossa abordagem foi essa daqui, ó, diretamente. Nesse exemplo, essas duas grandezas aqui, ó, são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, então, nesse caso aí, a divisão vai ser inversa. Como assim, pessoal? Vamos lá. Você vai montar a proporção aqui, ó. X está para quanto? Repara que x está para 2, certo? Se fosse direta. Como é inversa, então o x vai estar para o inverso de 2, ó. O inverso de 2, que é 1 meio. Beleza? Assim como o y está para o inverso de 5. O y está para o inverso de 5, é 1/5. Por que inverso? Porque a divisão aqui, ó, é uma divisão inversa, ó, são grandezas inversamente. Ó. X é inversamente proporcional a 2, assim como y é inversamente proporcional a 5. Certo? Então, é uma divisão inversa, viu, pessoal? Ok? Pronto. Aí você aplica a propriedade aqui de proporção, né? X mais y, soma os carinhos de cima, x mais y, e soma os carinhos aqui de baixo. 1 meio mais 1/5, ok? Beleza. Propriedade, apliquei. O seu problema é fazer essa soma aqui de baixo. Essa soma aqui é meio complicada. Professor, eu não sei somar fração. Calma, olha só. Para você somar a fração, muitos podem até lembrar daquela regrinha do MMC, né? Mas eu vou mostrar para vocês um efeito borboleta, que é esse efeito aqui, pessoal. Para você somar duas frações, qual é a regrinha? A regrinha é a seguinte: ó. Quando você somar duas frações, você vai obter uma fração, logicamente, cujo denominador da fração é o produto dos denominadores. 2 vezes 5, 10. Ok? Tranquilo. E aqui em cima, ó, o numerador vale quanto? Aqui em cima o numerador vale quanto? É só multiplicar cruzado. Ó. 1 vezes 5 vai dar 5. Mais 2 vezes 1 dá 2. Portanto, isso aqui vale quanto? Ó, 5 mais 2 dá 7. 7 sobre 10. Ok? Então fica. Quem é x mais y aqui? Ó? 14. 14 sobre essa soma aqui que eu já fiz aqui. Ó. Vale 7 sobre 10. Ó. Certo? Aí estou trabalhando agora com divisão que envolve fração. Divisão que envolve fração é tranquilo. Também vocês aprenderam. Ó. Conserva de cima, que é 14, e multiplica pelo inverso de baixo, que é 10 sobre 7. Ok? Muito bem. 14 vezes 10 dá 140 sobre 7. E aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar 20. Esse 20 é o quê? Vocês lembram? 20 é a minha constante de proporcionalidade. Ou seja, quando você fizer a divisão x por 1 meio, x por 1 meio, o resultado vale quanto? O resultado vale 20. Beleza? Tranquilo. Quando você fizer a divisão, ó, y por 1/5, aqui, ó, y por 1/5, aqui, o resultado vale o mesmo 20. Entenderam aí? Tranquilo, ó. Então, vamos lá. Galera, vamos isolar o x aqui, ó. X é igual. Esse 1 meio que está dividindo e vai para lá multiplicando. Ó. Fica 1 meio vezes 20. Então, fica x igual a... Quando eu multiplico 20 por 1 meio, é como se eu estivesse dividindo 20 por 2. 20 por 2 vai dar 10. Ok? Muito bem. Y sobre 1/5 é igual a 20. 1/5 vai para lá multiplicando. Fica y é igual a 1/5 vezes 20. Certo? Quando eu multiplico 20 por 1/5, é como se eu estivesse dividindo 20 por 5. Ó. 20 vezes 1 dá 20, dividido por 5 vai dar 4. Então, está aí os valores de x igual a 10, y igual a 4. Tranquilo, pessoal? Então, está aí a diferença entre
divisão direta e divisão inversa, quando você trabalha com as grandezas, beleza? Divisão direta, você pega os valores de x e y, aqui nesse caso específico, né? E você vai dividir aqui por 2 e 5. Você vai montar essa proporção. Ó. X está para 2, assim como y está para 5. Certo? Tranquilo? Já na divisão inversa, não. Você vai dividir pelo inverso. Tranquilo? Show de bola. Depois, no final, você sempre aplica aquela propriedadezinha que eu mostrei para vocês. Propriedade fundamental de proporção. Soma os valores de cima, soma os valores de baixo, e aí você vai obter o resultado chamado constante de proporcionalidade. Ok? Muito bem. Vamos lá, vamos resolver algumas questõezinhas aqui. Várias questões aqui para trabalhar. Ó. Muitas questões boas, questões do Enem, viu, pessoal? Para a gente abordar aqui. Ó. Mas, em antemão, vamos resolver questões que fazem a aplicação da regra de 3, que envolve grandezas diretamente e inversamente. Eu falei para vocês. Vamos lá. Essa daqui, ó, 24. 24 é uma questão clara de regra de 3. Você pode observar muito bem. Ó. Vamos lá. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg. Vamos lá. 5 gotas. 5 gotas. Deixa eu colocar aqui gotas, referente à grandeza aqui em cima, né? Embaixo, colocar só os valores. Vou colocar aqui gotas. E aqui, quilogramas. Então, são 5 gotas para cada 2 quilogramas de massa corporal a cada 8 horas. Tudo isso aqui é em 8 horas, viu? Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de remédio, são 30 gotas de remédio a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de quanto? Ou seja, quantos quilogramas aqui? Ó? Só tudo isso aqui, ó, é uma jornada de 8 horas, viu? Tudo isso aqui em 8 horas. Questão que envolve uma simples regra de 3, certo? Então, quanto mais gotas, né, foram colocadas ali, ó, processo ali da dosagem, pula, certo? Maior será a quantidade de massa corporal que ele vai adquirir, né? Então, são grandezas diretamente, né? Ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, numa simples regra de 3, você multiplica o cruzado, ó. Mas 5 vezes x é igual a 2 vezes 30, ok? Então, fica 5x é igual a 2 vezes 30, vai dar 60, certo? X é igual a 60 dividido por 5, portanto, x é igual a 12 quilogramas, portanto, é a letra A. Ok, pessoal? Então, tá aí, letra A, certo? 12 quilogramas. Tranquilo, né? Muito bem. Outra forma de você pensar também seria o seguinte: operação grandeza direta significa o seguinte, ó, em vez de você fazer essa continha aqui, ó, você pode pensar assim, ó, de 5 gotas ela foi para 30. Ou seja, aumentou 6 vezes aqui, ó, certo? Ó, 6 vezes 5 dá 30. Então, de 5 gotas para 30 gotas, aumentou 6 vezes. Então, a quantidade de quilogramas também vai aumentar 6 vezes também aqui, ó. Então, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, x é igual a 12. Você pode também usar essa estratégia, se for, beleza? Essa daqui, ó, outra questão envolve regra de 3, pessoal. Mas, dessa vez, temos que tomar um cuidado, né? Ao analisar essa regra de 3 aqui. Vamos lá. A baixa procura por carne bovina e o aumento de oferta de animais para o abate fizeram com que o preço da arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. No ano de 2012, o preço da arroba do boi caiu de R$ 100 para R$ 93. Ou seja, o preço diminuiu de R$ 100 para R$ 93. Com o mesmo valor destinado à aquisição de carne, em termos de perda ou ganho,
o consumidor, ele ganhou ou ele perdeu aí? Vamos finalizar, certo? Galera, inicialmente o preço é de R$ 100, certo? Aí, digamos que esse valor, esse preço aí corresponda aí 100%, nosso referencial aqui 100%, o valor total, ok? Beleza. Só que o preço da carne do boi diminuiu de R$ 100 para R$ 93, ó, que é R$ 93. Aí você pensa o seguinte, professor, se R$ 100 corresponde a 100%, logicamente R$ 93 vai corresponder a 93%. Então, 93%, uma perda de 7% do poder aquisitivo da carne. Aí você vai chegar lá e marca a letra C, perdeu 7%, já que é R$ 93, fica 93%. É ou não é? Não, cuidado. Não é assim, pessoal. Cuidado. Temos que analisar as grandezas. Temos que analisar as grandezas. Tá vendo? Repara o seguinte comigo aqui, ó. Que, por exemplo, aqui a primeira coluna é a coluna do preço. Preço da carne do boi. Certo? E aqui é a coluna aqui do percentual, do poder aquisitivo da compra. Pergunto para vocês aqui. Quando diminuir o preço da carne do boi, vai aumentar o poder de compra ou vai diminuir o poder de compra? É lógico que vai aumentar o poder de compra, né? Vai atrair mais a clientela. Essa é a tendência natural, certo? Então, você diminuir o preço da carne do boi, você vai conseguir atrair mais a clientela, vai aumentar o poder aquisitivo da compra, certo, pessoal? Então, o poder de compra vai aumentar. Se diminuir o preço da carne do boi, logicamente, o poder de compra vai aumentar. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais, viu? As setinhas no sentido contrário. Entendeu? Aqui é o poder de compra, viu? Poder de compra em percentual, ok? Então, se essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais, então, nesse caso aí, numa regra de 3, você vai multiplicar paralelo e não multiplicar cruzado. Ok, pessoal? Lembre-se disso. Quando você trabalha com questões que envolvem regra de 3, em que as grandezas são inversamente proporcionais, você não multiplica o cruzado. Cuidado. Multiplica o cruzado se as grandezas forem diretas. Quando as grandezas elas forem inversas, aí você multiplica paralelo. Certo? Vamos lá. Você vai multiplicar aqui. 93 vezes x. Você multiplica esse por esse e esse por esse. Multiplica paralelo em vez de multiplicar cruzado. Então, vamos lá. 93 vezes x é igual a R$ 100 vezes 100%. Então, 93x é igual a 100 vezes 100, vai dar 10.000. Isola o x, então fica 10.000 sobre 93. Portanto, se você fizer essa divisão aí vai dar aproximadamente aqui, ó, 107,5%, viu, pessoal? 107,5%. Ou seja, pessoal, de 100% foi para 107,5%. Então, houve um aumento de quanto? Houve um aumento de 7,5% aqui, ó, em poder aquisitivo da carne, certo? Houve esse aumento, portanto, é a letra C, pessoal. Letra C, porque houve aumento, e esse aumento aí foi de 7,5% do poder aquisitivo da carne. Tranquilo? Ficou bem claro aí a questão, para você entender. Cuidado, questãozinhas de regra 3, simples. Não vai sair multiplicando cruzado, não. Analise primeiro as grandezas, para ver se as grandezas são diretas ou são inversas. Tranquilo, pessoal? Então fica aí a dica aí para vocês aí. Vamos aí a próxima. Próxima questão bem tranquila. Ó. Questãozinha que envolve razão, né? Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista no setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão, ele pediu a razão. Se ele pediu a razão,
Ele está pedindo o quê? A divisão. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Beleza? As cadeiras, pessoal, as cadeiras que estão reservadas no setor 3, ó, certo? São as cadeiras que estão aqui destacadas de preto, ó, certo? Ó, a questão é bem clara, ó, diz o seguinte, no qual as cadeiras escuras, as cadeiras aqui escuras, estão destacadas de preto, são as cadeiras que estão reservadas. E as claras não foram vendidas, beleza? Então, eu falo aqui a razão entre a quantidade de cadeiras reservadas. Quantas cadeiras reservadas nós temos aqui, pessoal? Ó, vamos lá. As reservadas são essas destacadas em preto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, são 17 cadeiras aqui, ó, certo? Reservadas. Ele pediu a razão dessa quantidade de cadeiras reservadas, essas cadeiras aí, estão destacadas aí escura, do preto, sobre o total de cadeiras disponíveis aqui, ó, nesse setor. Qual é o total de cadeiras? É só você observar as fileiras. Eu só vou sair contando tudo? Não. Qual é o seguinte, ó? Repara que nessa fileira aqui nós temos quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, essa fileira aqui da coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é só multiplicar 10 vezes 7 que você vai descobrir o total. Qual é o total de cadeiras? 70. Certo? Então, a razão vai ser 17 sobre 70, portanto, é a letra A. Tranquilo, né? Bem simples, né? Incrível que pareça, né? Tem questões como essa daqui que caem no Enem, pessoal. Inclusive, agora no Enem recente, né? Que é uma questão bem similar a essa daqui, certo? Então, é um tipo de questão que a gente não pode dar bobeira. Se der bobeira, vai perder muitos pontos, viu? Porque essa questão do TRI do Enem é considerada uma questão muito fácil, muito simples. E as questões muito fáceis são questões que têm um peso maior, têm uma pontuação maior. Perdendo uma questão fácil, você vai perder uma lapada de pontos. Então, não pode arrumar uma questão dessa. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Vamos aqui para a próxima, né? Ó. Ora, essa daqui, ó. Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição completa, se utilizar cimento, areia e brito, na seguinte proporção, certo? Uma parte de cimento, ó, certo? 4 partes de areia e 2 partes de brito, ok? Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Está aqui, pessoal, o nosso concreto aqui. O nosso concreto, o volume aqui, pessoal, é de 14 metros cúbicos, certo? Então, nós temos aqui, ó, uma parte, ó, desse concreto aqui, pessoal, nós temos aqui uma parte de cimento, desse concreto. Nesse concreto aqui, nós temos aqui, pessoal, uma parte de cimento, 4 partes de areia, 4 partes de areia, e nós temos aqui 2 partes de brita. Ó. Temos aqui também, ó, 2 partes de brita. Então, esse concreto está dividido nessa proporção aí, ó, certo? Uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Quer saber qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Galera, todo concreto, pessoal, todo concreto se resume ao volume dessas 3 partes aqui, ó, cimento, areia e brita. Vou chamar A de areia, certo? Mais B de brita, mais C de cimento. Quando você juntar cimento, areia e brita, vai formar um concreto. Um concreto de volume quanto? A questão é bem clara. O concreto aqui, ó, o volume aqui é de 14 metros cúbicos. Ó. Temos aqui 14 metros cúbicos de concreto. Certo? Aqui vai dar o quê? 14 metros cúbicos de concreto. Tranquilo? Só que desse concreto aqui, ó, você vai dividir nessa proporção aqui, ó.
certo? Uma parte de cimento. Se é uma parte de cimento, o que significa? Significa que o cimento C está para 1. Beleza? Assim como, ó, 4 partes de areia. O concreto está dividido em 4 partes de areia. Então, você vai pegar a areia e dividir por 4, ok? E o concreto também está dividido em quê, pessoal? Ó, em 2 partes de brita. Você vai pegar a brita B e dividir por 2. Então, está dividido nessa proporção aí. Uma parte de cimento, C está para 1, assim como o A está para 4, que é a minha areia, né? Está dividido aqui por 4, assim como a brita está dividida por 2. Então, está dividido nessa proporção aí, ó. Uma parte de cimento, né? 4 partes de areia e 2 partes de brita. Então, essa é a proporção que vai formar. Cimento está para 1, assim como a areia está para 4, assim como a brita está para 2. Okay? Essa é a proporção que a gente forma. Lembrando a propriedade de proporção, pessoal. Soma os valores de cima e soma os valores de baixo. Ó. C mais A mais B, aí soma aqui embaixo. Ó. 1 mais 4 mais 2. Quando você somar aqui em cima, você somar esses valores aqui em cima, como é que vai ficar aqui, pessoal? Lembrando que essa soma aqui, ó, se você somar aqui o volume de areia, mais o volume de brita, mais o volume de cimento, isso aqui vai formar um concreto de 14 metros cúbicos, né? De volume. Isso a questão já deu. Então, essa soma aqui, pessoal, A mais B mais C vale 14, ó. Então, substitui, ó, que vai dar 14, ó, essa soma aqui em cima, dividir por essa soma aqui embaixo vai dar 7. Quando você dividir, isso aqui vai ser igual a 2. Beleza? Tranquilo. Só que ele pediu o que? O volume de cimento. O volume de cimento, pessoal, é só você pegar essa razão aqui, ó, C sobre 1 e igualar a quanto? Ó? Igualar a 2, ó, que é a minha constante. Portanto, C é igual a 2, acabou a questão. Bem tranquila, bem simples. Ok, pessoal? Então, é isso daí, pessoal. Quando for na próxima aula, a gente continua a trabalhar com questões que envolvem razões e proporções. Ao finalizar essa parte aí, vamos também entrar numa aplicação de razão também, que é importantíssimo, que é o estudo de escala. Não podemos deixar de estudar escala, porque a escala também é muito importante no Enem, sempre tem sido cobrado, né, diversas aplicações dentro daquela prova, né, ela pode estar sendo aplicada na parte de geometria plana, geometria espacial, escala é meio que espécie de coringa. Pode cair uma questão específica de escala, mas pode cair questão de escala relacionada ao estudo da geometria. Beleza? Tranquilo? Então, até a próxima aula a gente continua. Beleza, pessoal?